Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu estou gravando essa videoaula para a gente resgatar aí o conteúdo do livro 1 que não tivemos tempo de concluir. É sobre o predicativo do sujeito. Ele está na página 392 da nossa apostila 1. Tá? Então vamos entender melhor o que é esse predicativo. Predicativo do sujeito é o termo que funciona como adjetivo, ou melhor, ele é um adjetivo, mas nos estudos sintáticos chamamos de predicativo do sujeito. Isso ocorre porque ele caracteriza o sujeito, ou seja, ele atribui uma qualidade a ele. Tá? Eu vou pegar aqui agora outro slide, que é exatamente uma tabelinha que tem na nossa apostila. Na página 395 aqui, como vocês podem ver. E aí eu já tenho um exemplo destacado, tá? Alunos da rede municipal são repórteres por um dia na Bienal do Livro. Aí a tabelinha pede pra gente responder algumas coisinhas. Quem é o sujeito, o núcleo do sujeito, tipo de sujeito, qual é o predicado, núcleo do predicado e tipo de predicado. Tá? Então, essa parte aqui eu já resolvi para vocês resgatarem um pouquinho do conhecimento de vocês. Vamos lá, ó. Então, sujeito, alunos da rede municipal. Qual é o núcleo do sujeito? Lembrando que se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 palavrinhas, o núcleo do sujeito vai ser a palavra mais importante. No caso aqui, alunos. Tá? E o tipo de sujeito? Simples. Embora alunos aqui esteja no plural, eu só tenho um núcleo, por isso esse tipo de sujeito é simples. E a parte do predicado eu tenho aqui, tá? Predicado, lembrando que é tudo aquilo que não é o sujeito. São repórteres por um dia na Bienal do Livro. Núcleo do predicado, repórteres. Por que repórteres? Porque se vocês observarem, a palavrinha são é o verbo ser, e o verbo ser é um verbo de ligação. Então aqui a palavrinha mais importante do núcleo do predicado vai ser repórteres. E esse tipo de predicado vai se chamar nominal. Se aqui eu tivesse um verbo de ação, aí seria aqui um predicado verbal, ok? Então aqui, essa primeira tabelinha da página 395 está solucionada. No entanto, nós temos mais uma. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui, ó, observe essa nova construção empregada pela apresentadora, tá? Faz parte da página 395 do livro 1. Ansioso, o grupo repassa as perguntas. Olha que interessante. Eu tenho aqui o adjetivo no início, né? E depois dele a vírgula. Vamos entender um pouquinho o que acontece aqui. Tá, ó. Na apostila também vai estar assim, né? Qual é o sujeito, qual é o predicado, transitividade do verbo repassar, a quem se refere o termo ansioso e qual o nome que recebe aqui sintaticamente esse termo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui um marcador. Deixa eu subir um pouquinho. Olha, qual é o sujeito? O sujeito vai ser aqui o grupo, ok? Então eu já tenho aqui a respostinha, o grupo. Lembrando que aqui eu tenho predicado, e predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. Então, eu tenho o início aqui ansioso, repassa as perguntas, eu vou colocar no predicado, ok? E aí depois eu vou ter aqui o verbo repassar. Esse verbo repassar está pedindo para mim a transitividade dele. Quem repassa, repassa alguma coisa. No caso aqui, repassa as perguntas. Então, ele é um verbo transitivo direto, o famoso VTD. Ok, pessoal? Agora eu tenho aqui, a quem se refere o termo ansioso? Bom, o termo ansioso está se referindo ao sujeito, ou seja, o grupo. Tá? Então, o grupo aqui é a palavrinha a quem se refere o termo ansioso. E sintaticamente, que nome que esse termo recebe? Lembrando que ansioso é um adjetivo, mas nos estudos sintáticos nós chamamos ele de predicativo, tá? Ele está se referindo ao sujeito, portanto ele é o predicativo do sujeito, tá?
Então, dessa forma, nós resolvemos aqui a segunda parte da página 395 da apostila. Tá? Deixa eu mudar o slide para a gente continuar. Bom, continuando, deixa eu apagar aqui, isso, ok. Então, na página 367 do livro, eu tenho aqui algumas informações a respeito do verbo de ligação, tá? Então vamos lá. Predicativo do sujeito forma-se com verbos de ligação. Os mais comuns são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. No entanto, eu tenho alguns verbos que, embora normalmente eles sejam aí verbos de ação, que é o caso de andar e viver, quando eles tiverem sentido figurado, eles também passam a ser classificados como de ligação. Um exemplo, verbalmente, sei lá. Marcelo andou pelo calçadão de Osasco. O verbo andar aqui ele é um verbo de ação, porque demonstra que Marcelo está saindo, sei lá, de um ponto ali do calçadão e indo para outro, ou seja, ele está fazendo uma ação de andar, ele está transitando por ali. Agora, se eu falo assim, Marcelo andou cansado, melhor dizendo, Marcelo anda cansado. Nesse sentido, aqui é atribuído o estado de Marcelo, tá? Então, Marcelo aqui ele parece estar cansado, tá? Marcelo anda cansado. É o jeito que ele se encontra. E nesse caso aqui, o verbo andar seria de ligação, tá? Mas isso nós vamos retomar um pouquinho mais para frente. Deixa eu mudar aqui o slide para a gente ver algumas outras coisas do predicativo do sujeito, que é o foco, né, do nosso estudo aqui. Olha só. Existem alguns casos que o predicativo ele pode estar deslocado na frase. Como assim? Ele pode estar não naquela ordem direta da língua portuguesa, que é sujeito, verbo, mais complemento do verbo, ou sujeito, verbo e predicativo. Ele pode estar de uma forma diferente. Vamos observar essas duas frases e depois eu tenho outro slide com frases iguais. Olha só. O jogador retirou-se do campo revoltado. Se vocês observarem, essa frase ela é praticamente idêntica de baixo. No entanto, embaixo tem uma vírgula. O que acontece aqui? Bom, já dá pra gente saber que a minha palavra em destaque aqui, revoltado, é o meu predicativo, é o meu adjetivo. No entanto, há uma pequena dúvida que essa frase pode causar. Revoltado está se referindo a jogador ou revoltado está se referindo a campo? Eu posso ficar nessa dúvida, porque como eu não tenho um elemento aqui separando os termos, eu não sei sobre quem revoltado está se referindo. Então o que vai acontecer aqui? Revoltado vai estar se referindo a campo, e nesse caso, essa palavra não vai ser nem classificada como predicativo do sujeito, mas vai ser classificado como aquilo que nós estudamos, o adjunto adnominal, tá? Então aqui revoltado, deixa eu pegar aqui a setinha, opa, não foi, agora vai. Ó, ele é o meu adjunto, adnominal, tá? Então, o que é preciso aqui para eu ter certeza que revoltado está se referindo a jogador? Eu preciso da vírgula. Nesse sentido aqui, a vírgula é muito importante, porque aí eu sei que essa palavrinha revoltado, ela vai se referir a jogador, que é o meu sujeito, tá? Então aqui eu não tenho dúvida, eu posso classificar o revoltado como agora foi predicativo do sujeito. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a janelinha. Opa.
um minuto, pessoal, aqui fica entrando aqui a caixinha de diálogo. Deixa eu fechar aqui, que agora eu acho que vai. Isso. Agora dá pra puxar e dá pra minimizar. Não deu muito certo, mas tudo bem, tá? Então, retomando aqui, ó, o jogador retirou-se do campo revoltado. Eu vou mudar aqui o próximo slide e vocês vão perceber que os exemplos são os mesmos. No entanto, a posição do adjetivo vai mudar. Deixa eu puxar aqui. Isso. Deixa eu só apagar aqui as marcações. Aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, numa posição diferente, o predicativo do sujeito, revoltado. Agora ele está entre vírgulas. Olha lá, o jogador revoltado retirou-se do campo. Revoltado está se referindo ao jogador, portanto aqui ele é um predicativo do sujeito, tá? E a mesma coisa aqui, ó, igual o exemplo que está na apostila, que começava com ansioso e depois vinha o grupo. Aqui eu tenho, ó, o revoltado, e ele está se referindo ao jogador, que é o meu sujeito. Tá? Então o que nós temos que perceber aqui nesses exemplos? Que o predicativo do sujeito, ele pode, né, andar pela frase. Mas quando isso acontece, é importante que nós coloquemos a vírgula, né, para não ter dúvida, como nós tivemos no caso passado, que eu não sabia se revoltado estava se referindo a palavrinha campo ou a palavrinha jogador. Eu tenho mais um último slide aqui. Deixa eu só apagar aqui. Agora sim. Tem que fechar aqui. Pronto, agora vai. Olha, para os alunos que gostam do Naruto, né? Aí eu peguei aqui a imagenzinha do Naruto. Segundo minha filha, isso aqui é uma shuriken. Então eu tenho aqui, ó, Naruto jogou a shuriken furioso pela escada. E na frase de baixo a mesma coisa. Então, o que eu tenho que perceber aqui? Qual que é o sentido empregado nas duas frases? Vamos pegar aqui então o marcador. Na primeira frase, ó, eu tenho aqui a palavrinha furioso. Furioso está se referindo ao Naruto. O furioso está se referindo a shuriken, que é essa estrelinha aqui. Eu não posso ter dúvida. Se furioso estiver se referindo, né, a shuriken, que é o caso aqui, eu não vou ter um predicativo, mas eu vou ter, sim, o mesmo caso do slide passado, um adjunto adnominal. Agora, nesse caso aqui de baixo é diferente. Olha só, o furioso, ele está isolado por vírgulas. E aí sim, eu tenho certeza aqui, ó, Naruto jogou a shuriken furioso pela escada. Então, ó, furioso nesse caso está se referindo sim a Naruto. E aí nesse caso eu vou ter aqui um predicativo do sujeito. Tá? Então eu sempre tenho que prestar atenção nesses detalhes, tá? Então, pessoal, a aula sobre predicativo do sujeito é isso. Caso vocês tenham dúvidas, vocês aí quando tiverem com o Google Sala de Aula já disponibilizado pela escola, vocês podem mandar as perguntas para mim, que aí eu vou respondendo, tá? Espero ter ajudado. Abraços a todos, tá? E até a próxima videoaula, enquanto nós não podemos nos encontrar pessoalmente. Até mais.